Na hora de construir ou reformar uma estrutura, o uso de ferramentas é indispensável para uma melhor performance. Neste sentido, dispor de uma máquina de solda pode ser extremamente útil para realizar diversos serviços, uma vez que o processo de soldagem é capaz de unir materiais como ferro e aço, podendo ser fundamental para recuperar peças e estruturas. Existem diferentes tipos de máquina de solda. Se você quer saber quais são, assista o vídeo até o final. Olá, eu sou o Jack do canal Solda How e neste vídeo irei mostrar para vocês alguns tipos de máquina de solda. Elas são grandes, potentes e por muitos anos dominaram sozinhas o mercado. Elas são novas, possuem um visual moderno, são leves e compactas e ainda assim capazes de fazer tudo o que eles fazem e acreditem, até um pouco mais. Dois equipamentos com características distintas e a mesma função. Estamos falando de máquinas de solda, especificamente das alternativas entre a segurança do antigo e robusto transformador e a modernidade da nova máquina de solda inversora. O mundo, cada vez mais aberto a escolhas de opções variadas em todos os campos de trabalho, também se apresentou no mercado da soldagem. Afinal de contas, qual a diferença entre transformadores e inversores de solda? Qual máquina de solda é mais eficiente? Uma dúvida que se pode ter na hora de trabalhar com uma máquina de solda é em relação ao seu modelo. Há máquinas de solda transformadoras e inversoras, ambas com as mesmas funções, mas com características diferentes. Os transformadores, para começar, são maiores e funcionam melhor em metalúrgicas e demais oficinas. Já as máquinas inversoras são menores e, é claro, mais fáceis de serem carregadas. Partindo dessa observação do tamanho, já fica fácil deduzir que a máquina de solda inversora pode ser usada em trabalhos mais complicados e em espaços pequenos e de difícil acesso, como na manutenção de telhados. E mesmo sendo bem menor, sua potência não deixa a desejar em nenhum momento, pelo contrário. As máquinas mais modernas podem ajustar o número de eletrodos automaticamente, permitindo seu uso nos mais diferentes materiais. Por ser mais nova e fabricada com tecnologia mais recente, a máquina inversora ainda consome menos energia que a transformadora, possibilitando que o trabalho final seja o mesmo. Mas o tamanho faz a diferença? Ou será que não? A diferença entre os produtos fica clara ao expor um ao lado do outro. Os transformadores de solda são equipamentos robustos, capazes de lidar com o ambiente das metalúrgicas, serralherias e oficinas, que, normalmente, exigem materiais resistentes. As inversoras de solda, por sua vez, se destacam por serem compactas e, por consequência, fáceis de serem transportadas por alças fixas ou removíveis, e é aí que aparece o primeiro diferencial. A máquina de solda inversora chegou ao mercado com uma proposta de facilitar alguns trabalhos, especialmente os de manutenção, em locais no quais seria difícil chegar com um transformador. Serviços de serralheria que exigem operações em telhados, por exemplo, se tornam muito mais simples se o soldador tiver à mão uma máquina leve e que pode ser levada a qualquer lugar. As inversoras chegam a pesar 30% de um transformador. Tecnologia. Nesse quesito, a diferença entre transformadores de solda e inversoras se torna maior que uma simples questão de tamanho físico. A máquina de solda inversora se apresentou ao mercado amparada por circuitos eletrônicos. Na prática, isso significa mais eficiência e conforto nos momentos de mudança de corrente e tensão. Além disso, ela oferece ao soldador a possibilidade de trabalhar com um número muito maior de eletrodos. As melhores máquinas do mercado, mais modernas e eficazes, são capazes de soldar todo e qualquer tipo de eletrodo. Outro ponto que merece destaque é a facilidade proporcionada pelos displays digitais disponíveis nas máquinas mais atualizadas. A regulagem de potência se torna mais simples e precisa. Quando se trata de inversoras, você estará na dependência de uma boa empresa ou de um técnico para o conserto. Atualmente, no Brasil, a principal ação dos assistentes técnicos se resume à troca da placa para fazer o equipamento voltar à vida. E isso pode custar caro. O ciclo de trabalho. Os melhores transformadores costumam operar com ciclos de trabalho de 30%, ou seja, a cada 10 minutos pode-se utilizar a máquina por 3 minutos e é preciso deixá-la em descanso por pelo menos outros 7 minutos
para que o equipamento se resfrie. No caso da máquina de solda inversora, essa capacidade sobe normalmente para algo em torno de 60%. 6 minutos de trabalho por 4 de descanso, reduzindo sensivelmente a necessidade de parada. O mercado, contudo, já disponibiliza equipamentos com capacidade de operação em 100% do ciclo, ou seja, solda sem parar. Isso representa um evidente ganho de tempo e produção, que no fim das contas significa economia, rapidez na entrega do serviço. Potência. A lógica diria que os parrudos transformadores são tão mais potentes quanto maiores que as pequenas e inovadoras soldadoras. Errado. A lógica nesse caso é contrariada. A máquina de solda inversora é compacta no tamanho, mas gigante na potência. Elas operam na faixa dos 100 kHz, enquanto seu antecessor trabalha na faixa dos 60 kHz, o que na prática faz com que a dissipação eletromagnética seja facilitada mesmo trabalhando com um transformador bem menor que o irmão mais velho. Custo-benefício. As máquinas inversoras de solda que são mais modernas são capazes de soldar com qualquer tipo de eletrodo, e isso se torna um grande atrativo para sua aquisição. Afinal de contas, o mesmo equipamento é capaz de realizar várias tarefas soldando os mais diversos tipos de materiais. As transformadoras, por sua vez, como já dissemos, são limitadas nesse aspecto. Os dois equipamentos são úteis e podem muito bem trabalhar em complemento um com o outro. Na verdade, esse seria o melhor dos caminhos. Os bons e velhos transformadores continuam tendo uma função importante no processo de soldagem. Esses equipamentos robustos acabam tendo seu lugar em ambientes que exigem uma operação mais rústica e ainda são uma alternativa eficiente na soldagem com eletrodos revestidos. Mas a tecnologia também dá amparo e torna mais eficientes os serviços do dia a dia. E para isso, você pode contar com a agilidade e otimização de espaço de um equipamento moderno e com um ciclo de operação mais eficiente, algo disponível nessas pequenas e notáveis inversoras. Como você pode perceber, não existe uma máquina de soldagem superior ou inferior à outra. O que há são diferentes tipos e formas de uso, portanto, você deve concluir qual é a mais indicada para suas necessidades, seja tanto para o trabalho como para uma atividade de distração aos finais de semana. Concluindo, para quem quer ter uma máquina de solda em casa para realizar pequenos trabalhos ou quem atende seus clientes externamente, os inversores atualmente são mais indicados. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.